Sejam bem-vindos a Motores, o seu espaço semanal dedicado ao desporto automóvel. Nesta edição de Motores, fechamos as contas à emotiva temporada de 2014 do Nacional de Velocidade. O Kia Racing Opportunity fechou 2014 com o melhor balanço dos últimos anos, revelando que o Super 7 by Kia continua a ser o troféu mais emotivo da velocidade nacional. Mas vamos então para o arranque desta primeira prova do fim de semana de Portimão. Logo na largada, Carlos Vieira e Gonçalo Araújo, com um excelente arranque, surpreenderam José Pedro Fontes, colocando-se rapidamente na frente do carro da BP Ultimate Vodafone. Vieira, mais agressivo, conseguiu mesmo assumir a liderança da prova, na frente do Norma M20 FC da Araújo Competição. Na luta pela quarta posição surgiu então o italiano Stefano De Val, que tinha Francisco Abreu no Tatus da Nova Drive colado e a mostrar-se ao italiano da CRM Motorsport. A luta pelos primeiros lugares estava assim ao rubro e por isso foi com naturalidade que Fontes se começou a mostrar a Araújo na tentativa de assumir a segunda posição. Ora, a primeira tentativa de ultrapassagem acabou com Gonçalo Araújo a fechar muito bem a porta ao carro da BP Ultimate Vodafone. Pressionado por José Pedro Fontes, Gonçalo Araújo tentou chegar à liderança da prova e na tentativa de ultrapassar Carlos Vieira, os dois carros tocaram-se. No final da reta da meta, Araújo trava tarde e é obrigado a alargar a trajetória e José Pedro Fontes aproveita bem a oportunidade para, de uma assentada, ultrapassar os dois pilotos que seguiam na sua frente e assim assumir a liderança da prova. Um verdadeiro golpe de teatro numa altura em que a prova estava bastante intensa. Devido ao toque, Carlos Vieira acabou por ser penalizado e obrigado a fazer uma paragem nas boxes, enquanto o Norman de Gonçalo Araújo acabou por furar a roda traseira do lado esquerdo, bem visível nestas imagens. Entrava-se então na primeira mudança de piloto, aqui o momento em que Eugênio Montes cede o volante do Norman ao seu irmão Sérgio. Outra paragem de Francisco Abreu, ele que voltou a correr a solo, sem a companhia do campeão nacional César Campanisso. O jovem madeirense que largou do quinto lugar da grelha estava a realizar uma prova de grande nível. Aqui o momento em que o líder da classe GT, António Coimbra, cede o volante do Porsche a António Nogueira. Eles que não tiveram concorrência à altura nesta prova do Algarve e por isso António Nogueira acabaria mesmo por se envolver na luta pelo top 6 desta corrida. Este é o momento da troca de pilotos do comandante da prova. Fontes dava então o lugar a Miguel Barbosa. Miguel Barbosa mantinha-se no comando da corrida, agora com o carro da BP Ultimate Vodafone com uma vantagem maior sobre os seus adversários. Mais atrás, António Nogueira mantinha uma intensa luta com o radical de Sérgio Montes. Aqui um ligeiro toque entre os dois, com Nogueira a atrasar-se. Já Nicola De Val, que havia assumido o volante do Wolf na segunda posição atrás de Barbosa, acabaria então por beneficiar do segundo golpe de teatro desta ronda. O italiano aproveitou uma penalização imposta a Miguel Barbosa por excesso de velocidade nas boxes para herdar a liderança da prova, o que o deixava numa excelente posição para vencer esta primeira corrida do fim de semana algarvio. Aqui os metros finais da primeira corrida, com o carro dos gêmeos Stefano e Nicola De Val a vencer a primeira prova desta jornada do fim de semana algarvio. Destaque para o brilhante segundo lugar de Francisco Abreu, que beneficiou igualmente dos problemas e penalizações aplicadas aos seus adversários mais diretos, terminando contudo a corrida com os pneus traseiros do Tatus PY012 Honda já muito desgastados e a defender-se dos ataques do terceiro classificado. Terceiro lugar então para Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, que depois da penalização acabaram por chegar ao lugar mais baixo do pódio. A segunda corrida desta primeira passagem do Nacional de Velocidade pelo Algarve prometia também forte animação. Ora, na largada o italiano da CRM Motorsport foi o mais rápido e assumiu de imediato a frente da corrida, levando na sua traseira Miguel Cristóvão e Francisco Abreu, com Miguel Barbosa no quarto lugar. Na categoria GT era António Nogueira que se impunha a Rafael Lobati e Donald Nason e que mostrava que dificilmente deixaria fugir a segunda vitória do fim de semana entre os GTs. E aqui a luta entre José Pedro Faria no Wolf e Sérgio Montes no Norma, uma luta que acabaria cedo, já que José Pedro Faria foi obrigado a abandonar cedo esta prova e mais tarde foi a vez de Sérgio Montes. Aqui é Miguel Barbosa, ao volante do Tatus, que nesta fase da corrida denotava à frente do carro solto e isso estava a originar
problemas de arrefecimento no carro da BP Ultimate Vodafone. E este é um dos momentos desta segunda corrida, a ultrapassagem de Miguel Cristóvão a impor o Norma ao Tatos de Francisco Abreu. Mais atrasado, depois de ter sido obrigado a largar das boxes, surgiu então Pedro Salvador, que começava a ganhar terreno. E aqui é o safety car já em pista, com todos os carros a reagruparem, o que voltava a lançar os dados relativamente à vitória na corrida. Assim, logo que o safety car saiu de pista, Pedro Salvador, que estava na quinta posição, rapidamente chegou ao terceiro lugar, surpreendendo primeiro Miguel Barbosa, que continua a denotar problemas com a frente do Tatos, e depois Francisco Abreu. Aqui o momento da ultrapassagem de Salvador ao jovem madeirense da Nova Driver. Estava lançada a luta pela vitória na prova e todos esperavam agora que Pedro Salvador rapidamente chegasse aos 2 lugares da frente. Contudo, na reta da meta, repetiu-se a situação da corrida da véspera. Ora, Francisco Abreu, mais rápido, consegue colocar-se ao lado de Salvador, ganha posição e Salvador, na tentativa de impedir a ultrapassagem, acaba mesmo por tocar no piloto da Nova Driver, levando à saída de pista de Francisco Abreu. Iniciava-se então a janela para a troca de pilotos, com Miguel Barbosa a ser o primeiro a entrar na boxe, ele que dava o lugar a José Pedro Fontes. Pouco depois era a vez de entrar Miguel Cristóvão e Pedro Salvador. Este último dava o lugar a Carlos Vieira, que não conseguiria sair das boxes. A equipa de mecânicos ainda tentou colocar o Tatos a funcionar, mas uma avaria elétrica viria então a ditar o abandono da equipa da Veloso Motorsport. Voltamos então à frente da corrida, onde Deval viu José Pedro Fontes rapidamente aproximar-se da liderança da corrida. O piloto da BP Ultimate Vodafone voltava a estar mais rápido e alcançava assim o líder da prova. Encostado ao piloto da Wolf, Fontes não teve de esperar muito tempo para assumir a liderança da prova. Nesta fase da corrida, José Pedro Fontes estava melhor e numa ultrapassagem por dentro, surpreendeu então o italiano da CRM Motorsport, que se mostrou incapaz de travar o piloto do Porto, que estava atrás de si. E aqui é o momento em que é mostrada a Francisco Abreu uma penalização por ultrapassar os limites da pista. Ainda assim, o piloto madeirense conseguiria chegar ao 4º lugar da classificação nesta segunda corrida de Portimão. Na frente, José Pedro Fontes tentava aumentar a diferença para Gonçalo Araújo, que era agora segundo classificado. Contudo, com o passar das voltas, Araújo encostou mesmo em Fontes, deixando antever que a ponta final da corrida seria bastante emotiva. A luta pela vitória estava assim mais animada do que nunca e Gonçalo Araújo conseguia mesmo impor o seu Norma ao Tatos de José Pedro Fontes e ultrapassar o piloto da BP Ultimate Vodafone na reta da meta. Contudo, José Pedro Fontes nunca perdeu o contacto com o carro vermelho da Araújo Competição e na parte interior do circuito voltava a assumir a liderança da corrida. Associa-se à melhor fase da prova do Campeonato Nacional, com incerteza quanto ao vencedor. A tentar apanhar o comboio da luta pelo primeiro lugar, Stefano Duval era agora terceiro, tentava encurtar a distância que o separava dos dois da frente, o que parecia uma missão cada vez mais impossível. É que na frente, Fontes não dava tréguas e impunha um andamento forte na tentativa de não voltar a ser surpreendido por Gonçalo Araújo. No entanto, o Norma era mais rápido na reta da meta e voltava a ultrapassar o líder da prova e a assumir assim o comando da corrida. Uma excelente prova para Gonçalo Araújo e José Pedro Fontes, que lutavam assim pela vitória nesta segunda corrida do fim de semana do Algarve. Contudo, o piloto da BP Ultimate Vodafone Team, com um carro mais equilibrado nas travagens, voltava a assumir o comando com uma ultrapassagem por dentro a Gonçalo Araújo, que tudo fez para fechar a porta ao piloto do Porto. Excelente manobra de José Pedro Fontes a conseguir de novo chegar ao comando da corrida, de onde não mais sairia, conquistando assim uma importante vitória para as contas do campeonato, naquela que foi a mais espetacular corrida dos últimos tempos do Campeonato Nacional de Velocidade. Quero salientar sobretudo o grande trabalho que fizemos este fim de semana. Tivemos um nível competitivo altíssimo, podemos ter vencido a primeira corrida, fomos para onde não conseguimos, levámos um drive-thru, não conseguimos, foi pena. Materializámos hoje o andamento que tínhamos o fim de semana todo e o trabalho que tivemos, portanto toda a equipa está de parabéns. O José Pedro fez um turno fantástico, esta última volta foi uma coisa assombrosa, com o carro sempre a desligar-se, portanto estamos de parabéns e acho sobretudo muito merecida esta vitória para toda a equipa. Depois das férias, o Algarve voltou a acolher o Nacional de Velocidade. Era a penúltima ronda da temporada e onde as contas do campeonato poderiam ficar mais claras. No arranque, Carlos Vieira, no Tatos da Veloso Motorsport, assumiu, como se previa, o comando da corrida, enquanto José Pedro Fontes, com uma partida bem conseguida, surpreendeu Gonçalo Araújo e assumiu o segundo lugar.
Stefano de Val surgia então atrás do Norman de Gonçalo Araújo, com Francisco Abreu na quinta posição. Com o passar das voltas, Carlos Vieira mostrava que o Tatus da Veloso Motorsport tinha um setup bem afinado e começava rapidamente a ganhar uma ligeira vantagem sobre o José Pedro Fontes. A tentar encurtar a distância para os dois da frente, Gonçalo Araújo não baixava os braços, andava rápido nesta fase da corrida e tentava chegar à traseira do carro da Sports New na tentativa de discutir a vitória na prova. Com o passar das voltas, Fontes encostou então em Vieira, aumentando a expectativa sobre o comando da corrida. O piloto da Sports New estava a pressionar Vieira, que nesta fase da corrida já tinha sido avisado pela direção de prova para não ultrapassar os limites da pista. Com Fontes colado, Carlos Vieira comete então um erro no final da reta da meta, o que deixa José Pedro Fontes no comando da prova. No comando da corrida, José Pedro Fontes iniciava então as dobragens aos pilotos mais atrasados. Aqui o momento da ultrapassagem a Armando Parente no Radical S3, ele que faz dupla com o Rafael Lobato e que entre os radicais acabariam então por vencer. Mais atrasado estava o Wolf da CRM Motorsport. Chegava então a altura para a janela de troca de pilotos e entre os pilotos da Veloso Motorsport, Sérgio Monte já tinha dado lugar ao seu irmão Eugénio, que tentava não deixar fugir a sexta posição. E este é o carro de Carlos Vieira, que seguia nesta fase da corrida na segunda posição, com Gonçalo Araújo já muito perto. Aqui o momento em que José Pedro Fontes cede o volante a Miguel Barbosa, o piloto da Sports New acabou por sair das boxes para o seu turno de condução na frente de Pedro Salvador, que rapidamente colou no líder, o que deixava antever uma luta intensa até ao final pelo primeiro lugar. Já Francisco Abreu mantinha-se na quarta posição, ele que voltava a assumir sozinho a condução do Tatus da nova driver. Na frente, a luta pelo primeiro lugar estava ao rubro, com Pedro Salvador a espreitar a oportunidade para tomar de assalto o comando da prova para Miguel Barbosa, mas o piloto da Sports New não facilitava e mantinha-se na frente do carro da Veloso Motorsport. A pressão de chegar à liderança da prova fez com que o piloto da Maia fizesse um peão, acabando por ver Miguel Barbosa afastar-se e caminhar para o triunfo nesta primeira corrida do fim de semana algarvio. Pedro Salvador mantinha-se nesta fase final da prova a um bom ritmo, mas não conseguia encurtar a distância para o líder da corrida. Nas voltas finais, Miguel Barbosa manteve toda a concorrência à distância, acabando assim por garantir uma preciosa vitória que o colocava na frente do comando do campeonato. Aqui a satisfação dos dois pilotos da Sports New pela vitória alcançada nesta primeira corrida do fim de semana de Portimão. Ora, na primeira linha da grelha de partida para esta segunda prova do Campeonato Nacional de Velocidade, Miguel Barbosa e Nicola de Val, com Salvador e Francisco Abreu na segunda linha. Logo no arranque, o italiano não resistiu a Pedro Salvador, que rapidamente assumiu o comando da corrida na frente do piloto da CRM Motorsport. Com o andamento mais rápido, os dois abriram uma ligeira diferença para Francisco Abreu, que com um excelente arranque surpreendeu Gonçalo Araújo e Miguel Barbosa, que seguia na quinta posição. Com um andamento verdadeiramente espetacular, Pedro Salvador e Nicola de Val conseguiram cavar uma ligeira diferença para os seus mais diretos rivais, o que deixava antever uma intensa luta luso-italiana pela vitória nesta segunda corrida desta sexta ronda do Campeonato Nacional de Velocidade. Abria-se então a janela para a troca de pilotos. Este é o momento em que Pedro Salvador cede o seu lugar no volante do Tatus Y10 da Veloso Motorsport a Carlos Vieira. Este acabaria então por ser um dos momentos da corrida, isto porque a equipa acabaria por sofrer uma penalização por não ter cumprido o tempo obrigatório regulamentar de 1 minuto de paragem em 4 décimos. Desta forma, Carlos Vieira sofreu um drive-thru que retirou todas as hipóteses de lutar pela vitória nesta segunda corrida. Na frente da prova ficava então o carro da CRM Motorsport com Stefano de Val agora ao volante. À segunda posição subiu então José Pedro Fontes, que substituiu Miguel Barbosa na condução do Tatus Y10 da Sports New. Fontes, mais rápido, despachou primeiro Gonçalo Araújo e depois levou a melhor sobre Francisco Abreu.
Nas últimas voltas desta segunda corrida do fim de semana de Campeonato Nacional de Velocidade em Portimão, a expectativa voltou a aumentar, já que José Pedro Fontes, na segunda posição, alcançava a volta mais rápida da corrida e estava cada vez mais perto de Stefano de Val. Volta após volta, o português foi-se aproximando do italiano e acabou a corrida na segunda posição, a 2 décimas do vencedor. É um dos mais emotivos troféus da velocidade nacional, o Super 7 by Kia, organizado pela CRM Motorsport com o apoio da Kia Portugal. É um projeto que tem vindo a consolidar-se nos últimos anos. Paralelamente a este troféu, a CRM Motorsport lançou em boa hora há 3 anos o Kia Racing Opportunity, que mais não é que a forma de abrir o mundo das corridas a todos os interessados maiores de 18 anos de idade. Com o final de mais um ano desta ambiciosa iniciativa, Francisco Moraes não tem dúvidas que estamos perante um projeto vencedor. O balanço que nós fazemos é um balanço muito positivo, damos a oportunidade a um conjunto de pessoas e de entusiastas do mundo automóvel poder participar de um conjunto de provas acessíveis e que dão a possibilidade de ter uma experiência única de condução se as ganharem. E de facto aquilo que temos verificado foi que ao longo das edições tem havido um crescente em termos do número de participantes em cada uma das fases que constituem este processo. O Kia Racing Opportunity, que teve várias fases de seleção, envolveu este ano de 2014 400 de participantes, um número que acabou por surpreender a organização, que não tinha previsto uma tão forte adesão. Éramos para ter 320 lugares e depois, com a quantidade de inscrições, acabámos por abrir mais uma prova logo desde o início, portanto tivemos um conjunto de 400 pessoas, 400 participantes inscritos. Desses 400 participantes fizemos uma primeira fase de matriagem para 100 participantes. Desses 100 participantes fizemos mais uma finalíssima de eliminatórias com um upgrade também nos kartings para 20 e desses 20 foram selecionados 7 que foram para o Autódromo de Estoril competir. Dos 7 vencedores, só 2 chegaram à grande final. A oportunidade está presente no festival do Super 7 by Kia, que anualmente encerra a temporada deste emotivo troféu no Autódromo do Estoril. Por isso, Francisco Moraes lembra que o prémio final é um motivo aliciante para todos aqueles que procuram entrar no mundo das corridas de automóveis. São 2 oportunidades que quem tem gosto pelo desporto motorizado e pela competição pode e deve se inscrever, porque é acessível em termos de custos e é acessível em termos de disponibilidade e de conjunto de provas que são postas à disposição dos participantes. E, portanto, é uma oportunidade, quer num projeto, quer noutro, de ter uma experiência inigualável, conduzindo os caterhams e participando também, no caso do Super 7 do Kia Racing Opportunity, num conjunto de provas de karting e de automóveis convencionais, nomeadamente os Ceed GT com 200 cavalos, que foi os carros que nós utilizámos hoje, este ano, para esta competição. E, portanto, há um conjunto de provas e um conjunto de experiências que são acessíveis a quem as quiser fazer. Com a entrada em 2015, aqui a Portugal e a CRM Motorsport pensam já no novo projeto deste ano, que mais uma vez promete trazer novos pilotos para as corridas de velocidade. Fim de semana decisivo no Racing Weekend, verdadeiramente espetacular o ambiente em torno da última ronda do Nacional de Velocidade. Assim, na largada da primeira corrida, José Pedro Fontes foi mais rápido que Francisco Abreu no status da nova driver, com o piloto do Porto a assumir o comando da prova. Na terceira posição colocou-se o italiano De Val. Este trio rapidamente abriu uma ligeira vantagem para os seus perseguidores, o Norma de Gonçalo Araújo e o Tatus de Carlos Vieira, que com um arranque menos bom deixou fugir os seus adversários neste campeonato. Com o passar das voltas, Vieira despachou Araújo e foi em busca do trio da frente, líder da corrida. Mais atrás, entre os GTs, António Nogueira era o comandante desta classe, seguindo na frente do carro de Gonçalo Manaú e Manuel Castro, com os 2 Porsche a lutarem pela vitória nesta primeira corrida do fim de semana do Estoril.
À 10ª volta, a liderança da prova acabou mesmo por mudar. O madeirense Francisco Abreu aproveitou um problema com o carro de António Nogueira, que retardou o líder da corrida, para ultrapassar então José Pedro Fontes no final da reta da meta, assumindo assim o comando da prova. Na troca de pilotos, o primeiro a entrar foi então Carlos Vieira, que após o toque no início da corrida com o Stefano de Val, acabou por se atrasar na corrida. Aqui o momento em que Pedro Salvador assume o comando do Tatus da Veloso Motorsport. E aqui a entrada para a troca de pilotos do líder da corrida. Francisco Abreu entregava ao Tatus da nova driver a Luís Sá Silva com uma vantagem de 8 segundos para o segundo classificado, que era então o italiano de Val. Em pista, o italiano do Wolf da CRM Motorsport, após a troca de pilotos, regressaria à pista atrás do líder, ultrapassando mesmo Luís Sá Silva. Contudo, uma penalização por não ter respeitado o tempo obrigatório de paragem na boxe acabaria por afastar Stefano de Val da vitória nesta primeira corrida. Com paragem obrigatória para o italiano, Sá Silva aproveitou para assumir o comando da prova, de onde não saiu mais até ao final da corrida. Estávamos com um bom ritmo de corrida, acima de tudo, e mais tarde ou mais cedo sabia que o primeiro lugar estava ao nosso alcance. Segundo lugar para Stefano de Val, numa prova em que o italiano deixou escapar a vitória por um erro na boxe. Já Miguel Barbosa e José Pedro Fontes terminavam esta primeira corrida na terceira posição, aumentando assim para 11 pontos a diferença para o segundo classificado do campeonato, que era agora Stefano de Val, e 17 para Vieira e Salvador, que nesta primeira corrida da última prova da temporada não foram além da 7ª posição. Vamos então para o desfecho de um dos campeonatos de velocidade mais emotivos dos últimos anos. Num ritmo verdadeiramente alucinante, Sá Silva acaba por se isolar com o Stefano de Val. Os dois rapidamente ganharam uma ligeira vantagem sobre um trio composto por Miguel Cristóvão, José Pedro Faria e Miguel Barbosa. O jovem piloto da CRM Motorsport, ao volante de um Wolf, não poderia desejar melhor corrida no Estoril. O ex-campeão nacional de karting, José Pedro Faria, é uma das grandes promessas do automobilismo nacional e isso mesmo revelou nesta corrida com um carro competitivo e com um setup bem adequado à exigente pista do Estoril. O jovem piloto do Porto não contava para as contas do Campeonato Nacional de Velocidade e por isso não interferia na luta pelo título, travada agora apenas entre Barbosa e de Val. Isto porque Pedro Salvador acabaria mesmo por desistir à passagem da quarta volta, com os problemas do motor do Tatus a não conseguirem ser ultrapassados. Um final demasiado inglório para Pedro Salvador e Carlos Vieira, eles que lideravam o campeonato e que depois de terem chegado ao Estoril com a ambição de ultrapassar a reduzida desvantagem que tinham para os comandantes do Nacional, viram fugir entre os dedos a vitória no campeonato. Voltamos à frente desta segunda corrida do último fim de semana de Racing Weekend, numa altura em que o Norman da Araújo Competição começa a revelar problemas com a caixa de velocidades que levariam mesmo ao abandono do piloto de Cascais, Miguel Cristóvão. Um revés para a equipa da Araújo Competição, que apostava nesta segunda corrida do Estoril fazer melhor que o quarto lugar da primeira corrida da véspera. Chegavam então à altura para a última troca de pilotos da temporada deste Nacional de Velocidade. O primeiro a entrar nas boxes foi o Tatus da equipa BP Ultimate Vodafone, com Miguel Barbosa a entregar o volante a José Pedro Fontes. Fontes saía para o seu turno de condução com a certeza que teria de controlar o andamento de Stefano de Val para conquistar o campeonato. Já o italiano da CRM Motorsport saiu das boxes com a missão de chegar à liderança da prova. Contudo, um conjunto de dobragens sucessivas impediram o italiano de se aproximar do carro da nova driver. Com Francisco Abreu ao volante, a diferença entre o primeiro e o segundo aumentou e o madeirense foi ainda o autor da volta mais rápida, mostrando que não iria facilitar depois de um excelente turno de condução do seu parceiro. Já entre os GTs, António Nogueira não facilitava e somava mais um título de campeão nacional. Lá na frente, a vitória é a segunda do fim de semana para Francisco Abreu e Luís Sá Silva, numa jornada de sonho para os jovens pilotos que não deixaram de agradecer o trabalho dantesco da equipa para que fosse possível lutar pela vitória no Estoril. Final de glória para os terceiros classificados desta derradeira corrida. Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, com uma gestão inteligente da prova, garantiram a vitória no campeonato e deixaram em delírio a boxe da Sports New. Foi uma época bastante trabalhosa, uma época onde começámos com um carro que desconhecíamos por completo, nós e a equipa. Trabalhámos bastante, foi um ano sempre em crescendo.
Acho que todos nós fizemos um fantástico trabalho, fomos evoluindo, obviamente com altos e baixos durante o campeonato, mas acho que a equipa fez um trabalho fantástico. O pódio final da segunda corrida do último fim de semana de Racing Weekend de 2014. Chegamos ao fim de mais uma edição de Motores. Vamos estar de regresso dentro de uma semana para lhe dar conta de todas as novidades do desporto automóvel.